Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, o professor de matemática. Hoje nós vamos falar sobre a lei dos cossenos. Então, olha só, na lei dos cossenos, tá? Como vocês estão vendo aí, ela também foi trabalhada na outra aula anterior, tá? Nós trabalhamos a lei de senos. Elas são bem semelhantes uma à outra, tudo bem? Então vamos lá. A lei dos senos, a lei dos cossenos, é utilizada para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido de um triângulo qualquer, conhecendo suas outras medidas. O enunciado e as fórmulas, tá? Prestem bem atenção, porque ele é bem simples. Então, quando ele vai falar nessa parte, você só tem que observar, tá? O enunciado e a fórmula. A fórmula de preferência. Então vamos lá. O teorema dos cossenos estabelece que em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo entre eles. Assim, pela lei dos cossenos, temos as seguintes relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Então, observe aí, tá? Que vocês estão vendo esse triângulo e a fórmula da lei dos cossenos, tá? É muito parecida, é igual, bem dizer, tá? Só que a fórmula do seno, ao invés de estar aparecendo aquela palavrazinha cosseno, ali naquela fórmula laranja que vocês estão vendo, vai aparecer seno. E na lei dos cossenos, vai aparecer cosseno, tá? Então vamos lá. Observando primeiro o triângulo. Observe aí as vértices, né? Que nós vamos ter aí o A, B e C. Ele vai estar em caixa alta, ou seja, a letra maiúscula, tá? Nós vamos ter aí as medidas externas com letras minúsculas A, B e C. E os ângulos internos, ou seja, alfa, beta e teta. Tudo bem? Que aí nós estamos com medidas e ângulos diferentes. Então vamos lá, vamos colocar ele nas fórmulas. No primeiro nós vamos trabalhar o A. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2BC vezes cosseno de alfa. Quando eu falo para vocês 2BC, porque tem uma multiplicação ali. A 2 vezes B vezes C. Não é isso? Observem aí. Assim vai servir para os outros. Então posso falar direto, tá? Nesse caso, a gente pode falar direto. Em vez de falar 2 vezes A vezes B, eu posso falar 2AB. Tudo bem? Então vamos lá. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno de beta. E o C, que é igual a ao quadrado menos B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de teta. Com isso, nós vamos agora ver o primeiro exemplo. Usando a lei dos cossenos. Tudo bem? Lembrando que nós vamos ter a primeira, nós podemos usar o A ao quadrado, B ao quadrado ou C ao quadrado. Tá? Então vamos lá. O primeiro exemplo está dizendo, dois lados de um triângulo medem 20 centímetros e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Olhando assim a pergunta, ela é bem simples. Então vamos lá. Para calcular a medida do terceiro lado, utilizaremos a lei dos cossenos. Para isso, vamos considerar B igual a 20, C igual a 12 e o cosseno de
alfa, tá? É igual a cosseno de 120 graus, que é igual a menos 0,5, ou seja, meio. O valor encontrado em tabelas trigonométricas, tá? Substituindo esses valores na fórmula, nós vamos ter a ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 12 vezes menos meio. Ao quadrado é igual a 400 mais 144 mais 240. Ao quadrado é igual, somando tudo, vai dar 784. Tirando aquele quadradozinho do A, ele vai ficar A igual raiz quadrada de 784, 28. Então, A é igual a 28 centímetros. Portanto, o terceiro lado mede 28 centímetros. Vamos agora ao segundo exemplo. Determine a medida do lado AC e a medida do ângulo com vértice em A da figura a seguir. Então, olhem bem, nós temos aí os vértices A, B e C, nós temos as medidas externas, que é 10, 8 e B, e uma medida interna, que é o ângulo de 50 graus. Mas ele está pedindo lá o lado AC, tá? Então aí nós vamos ter o B lá no meio, que é o ângulo da vértice em A, tá? Que ele está pedindo. Ele quer o ângulo da vértice em A. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos determinar o AC, que é igual a B, tá? Meu vértice AC é igual a B. Usando a lei dos cossenos, nós vamos ter B ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes o cosseno de 50 graus. B ao quadrado é igual a 164 menos 160 vezes o cosseno de 50 graus. B ao quadrado é igual a 164 menos 160 vezes. Então, meu cosseno de 50 graus vale 0,64.279. Então, aí eu vou fazer a subtração. B é mais ou menos, ou seja, aproximadamente. Esse símbolo aí de igualdade, vejam bem que ele está como um tio. Então, ele está dizendo aproximadamente 7,82. Agora, nós vamos determinar a medida do ângulo pela lei dos cossenos. 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 7,82 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 7,82 vezes o cosseno do ângulo A. Tá? 64 é igual a 161,1524 menos 156,4 cosseno do ângulo A. Então, meu cosseno do ângulo A é igual a 0,62. Então, o A que eu estou querendo, o meu ângulo A, é igual a 52 graus. É o que nós estamos procurando. Nesse caso, agora, nós vamos aí a um terceiro exemplo. Em um triângulo ABC, temos as seguintes medidas. AB igual a 6, AC igual a 5, BC igual a 7. Todos eles em centímetro. Determine a medida do ângulo A. Vamos construir um triângulo, que é o que está feito aí, com as medidas fornecidas pelo exercício. Então está aí, pessoal. Olhando bem, nós temos aí as medidas de cada uma das laterais, tá? 5 centímetros, 7 centímetros e 6 centímetros. Então observe aí.
na aplicação da lei dos cossenos, nós vamos ter A igual a 7, B igual a 6 e C igual a 5. Aplicando a lei dos cossenos, nós vamos ter 7 ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 5, vezes o cosseno de A. 49 é igual a 36 mais 25, menos 60 vezes o cosseno de A. 49 menos 36 menos 35, observem bem que eles ficaram juntos e antes, tá, da igualdade, ou seja, ficaram no primeiro membro. E após o primeiro membro, ficou o quê? Menos 60 vezes o cosseno de A. Subtraindo o primeiro membro, tá? Vai ficar menos 12, que é igual a menos 60 vezes cosseno de A. Como o 12 não pode ser negativo, tá? Ninguém que está no primeiro membro pode ser negativo, nós fazemos aí a multiplicação, nesse caso aí, nós fazemos a multiplicação pelo menos 1, tá? Ou trocando toda a operação dela negativa para uma positiva. O que vai ficar? 12 é igual a 60 vezes cosseno de A. Nós pegamos aqui e fazemos a inversão. Onde vai ficar 12 sobre 60, ou seja, 12 dividido para 60, que é igual a cosseno de A. Cosseno de A é igual a 0,2, porque é a divisão. Ou seja, como não dá para fazer uma divisão direta, a gente faz a simplificação, tá? E aí nós temos o ângulo que possui o cosseno em valor aproximado de 0,2 mede 78 graus. Nós temos aí agora o exemplo 4. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus. Conforme a figura abaixo, tá? Que mostra para vocês, tem aí a pergunta: o comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é de quanto? Nós temos aí 5 alternativas, mas nós temos que observar sempre, tá, o desenho, que tem um lado de 10 metros e o outro de 15 metros, com um ângulo de 60 graus. Então vamos lá a questão, vamos à resposta. A questão pede para calcularmos o perímetro do triângulo acima, mas antes de precisarmos, tá? Aliás, mas antes precisamos descobrir o valor do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Assim temos a lei dos cossenos. A ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos ABC vezes o cosseno de A. Trocando tudo, substituindo, nós vamos ter a ao quadrado, que é igual a 15 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 15 vezes 10, vezes o cosseno de 60 graus, que é o que aparece lá na figura. A ao quadrado é igual a 225 mais 100 menos 300 vezes meio, porque o cosseno de 60 graus vale meio. Então, A ao quadrado é igual a 325 menos 150. O A ao quadrado é igual a 175. A ao quadrado, A é igual a raiz de 175. Nesse primeiro momento, observe que eu vou ter que fazer uma fatoração. Fatorando isso aí, eu vou ter o quê? A é igual a 175. Eu tenho que simplificar ele. Ele vai ficar 5 vezes 5 vezes 7. Ou seja, dentro de uma raiz. A é igual a raiz de 25 vezes a raiz de 7. Então, meu A aí é igual a 5 raiz de 7.
Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.